É tão reconfortante sabermos que temos esse pastor, o pastor Jesus, que nos sustenta, nos acalma e promove a nossa salvação a cada dia, não é? Eu gosto muito do dia de sábado por muitos motivos. Um deles é porque o dia de sábado lembra o nosso Criador, Deus que criou o mundo. A Bíblia diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Então é o único mandamento dos 10 que lembra-nos que fomos criados por Deus. E quando nos reunimos aqui, quando guardamos esse dia, quando santificamos esse dia conforme o mandamento, nós estamos rendendo glórias ao Deus Criador. Então, quanto mais pessoas puderem guardar o sábado, melhor é, porque mais pessoas estarão lembrando que Deus é o Criador. E a tendência hoje é as pessoas esquecerem que o mundo foi criado e adotarem outras filosofias, evolução ou coisas assim. Então, ser cristão adventista do 7º dia tem esse privilégio também, não é? Nós queremos expressar a nossa tristeza e também dizer à família da irmã Lisete que o dia da ressurreição está próximo. Ela faleceu no domingo passado, foi sepultada na terça-feira, e os nossos sentimentos em nome da igreja a esta querida irmã, que foi uma das pioneiras aqui da igreja de Aveiro e que deixou este legado para nós, junto com outras pessoas também. Com certeza, Deus tem um lugar reservado para ela no céu, e no dia da ressurreição, aqueles que forem salvos poderão abraçar essa irmã também. Nós queremos também dizer ao irmão Joaquim que estamos muito contentes com a sua presença aqui, viu, irmão Joaquim? Sabemos que o irmão está doente, temos orado, o irmão está fazendo os seus tratamentos e Deus vai lhe dar uma boa qualidade de vida para viver muito tempo e honrar e engrandecer o nome de Deus. Queremos também fazer um anúncio aqui, um anúncio já com bastante antecedência, que no dia 31 de janeiro nós teremos um batismo aqui na igreja. Então, dia 31 de janeiro, vamos ter um batismo. Temos algumas pessoas que estão a se preparar, estou vendo ali o Emanuel, que está ali sorrindo, e outras pessoas também que estão se preparando. Se porventura há alguém que sente esse desejo e depois de estudar, depois de passar por um simples teste, algumas perguntinhas que nós fazemos para ver se tem condições, o conselho aprova, a igreja também, e é com alegria que receberemos todas as pessoas que querem ser batizadas. Então, preparem-se para esse dia. E parabéns aos líderes, à liderança jovem dessa igreja. Hoje à tarde teremos investiduras, e que Deus possa abençoar não só a liderança jovem, bem como todos os departamentos que estão concluindo, toda a liderança de todos os departamentos estão a concluir este ano eclesiástico, não é? Esse ano de igreja, em dezembro, e também eu rogo as bênçãos de Deus para todos aqueles que vão assumir as novas funções para o ano que vem, que Deus possa abençoar cada um de nós. E também damos as boas-vindas agora às nossas visitas, que se fazem presentes conosco aqui. Cada sábado temos gente diferente. Hoje eu tive o privilégio de apertar a mão do Francisco, que é de Moçambique. Ele fez teologia, é pastor também. Temos aqui o pastor Enoque conosco. Chegou também mais um pastor, o pastor Francisco. Onde é que está o pastor Francisco? Está lá atrás, que Deus abençoe. E também tive o privilégio de cumprimentar um amigo, o irmão Diamantino, lá da igreja de Viseu, e conversar ali com a esposa. Temos ali os pais do Felipe e do Diogo, que estão conosco também, são muito bem-vindos. E em vosso nome eu estendo as boas-vindas a todas as visitas que estão conosco. Todos os sábados, 15 para as 10, estamos aqui já com louvor, com adoração para o estudo da
lição da Escola Sabatina. Às terças-feiras, às 8h30 da noite, nós temos também as nossas reuniões de oração, onde juntos louvamos o nome do Senhor. Não é? E eu gosto muito do texto de Salmo 124, que diz assim: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 124, verso 8. Todos nós temos as nossas quesilhas, todos nós temos os nossos problemas, as nossas aflições durante a semana. E lá em Deuteronômio 8, verso 2, Deus diz assim, de uma forma resumida, esse verso diz: eu te coloquei no deserto para saber o que existia no teu coração. Então, quando sentimos-nos no deserto com algumas dificuldades, assuntos para serem resolvidos, e parece que esses assuntos não são resolvidos e ficamos na mesma, não há um desenvolvimento, nós ficamos frustrados até, não é? Mas quando lemos esse verso, nós sabemos que Deus tem um propósito em permitir as dificuldades para nós. Depois Ele, então, Ele faz aquilo que está relatado no Salmo 124, 8, o nosso socorro vem do Senhor. Esses dias atrás nós falamos sobre o Deus Pai que nos acolhe e que nos promove para o seu reino. E hoje vamos falar sobre Jesus. Quem é Jesus? O nome de Jesus era muito comum entre os judeus, antes de Jesus Cristo nascer e depois também. Era um nome comum. Vários meninos recebiam o nome de Jesus. Yahshua. No hebraico era uma variação de Josué. Nós estamos analisando isso, já vimos na lição da Escola Sabatina sobre Josué. Né? Então, o nome Jesus é uma derivação, Yahshua, do nome Josué. E sabemos que Jesus recebeu vários títulos. Eu fiz uma pesquisa rápida no Google perguntando quantos nomes Jesus recebeu, apareceu logo 50. Que a Bíblia traz. Mas se procurarmos, nós vamos encontrar mais. E o sobrenome ou o apelido de Jesus é Cristo. E significa o que, Cristo? Ungido. Ungido, aquele que foi batizado, foi ungido pelo Espírito Santo e num período bem curtinho de 3 anos e meio, cumpriu a missão de uma forma maravilhosa, implantando o seu reino aqui na terra. E o cristianismo é a maior religião que temos hoje. Depois, nós temos unigênito, temos maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando vamos em Isaías 9, verso 2, encontramos esses títulos todos apontando para Jesus. Depois, Alfa e Ômega, a primeira e a última letras do alfabeto grego. Jesus é o primeiro e o último na nossa vida, é o melhor. Depois, Emanuel, temos 2 Emanuel aqui na igreja, não é? Que significa Deus conosco. Depois, é o Cordeiro de Deus, é o pão da vida que desceu do céu. Também, e tantos outros títulos, que numa das leituras que vamos fazer daqui a pouco, vamos ver pelo menos mais 2 títulos. Esses dias perguntaram para um político brasileiro o que Jesus significava para ele. E é curioso percebermos a resposta desse político. Dessas mensagens que aparecem rápidas assim no Instagram, na internet, eu vi essa entrevista que alguém fez com esse político, que é cristão. Perguntaram, quem é Jesus para você? E ele rapidamente pegou a Bíblia, foi lá em 2 textos. O primeiro está em Isaías, ou melhor, em Apocalipse, capítulo 1, verso 18. E ele disse assim: eu sou o que estive morto, mas eis que estou vivo e tenho as chaves da morte e do inferno. Então ele mostrou Jesus como sendo o poderoso que pode ressuscitar, pode trazer vida, pode restaurar, é o único que pode abrir a sepultura, o único que pode dar vida a todas as pessoas. Depois o outro texto que ele mencionou está em Apocalipse capítulo 5, e esse texto eu gostaria de ler alguns versículos com você. Eu gostaria de ler 10 versículos, portanto, se você quiser abrir a Bíblia agora, em papel ou digital, e acompanhar comigo, nós vamos fazer uma leitura que vai enaltecer o nome de Cristo e vai mostrar quem é verdadeiramente Cristo. Vi na mão direita
daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, está aqui mais um título, não é? Para Jesus, a raiz de Davi, outro título, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, outro título, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nós não temos dúvidas de que Jesus é Deus, de que Jesus é o Criador do mundo. Em João capítulo 1, verso 1, diz: o verbo era Deus no princípio. O verbo estava com Deus. Então o verbo é Jesus, então uma pessoa divina, e Deus Pai, outra pessoa divina. E no versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E depois no verso 4 diz: a vida estava nele. Portanto, Jesus é Deus. Jesus é o doador da vida. É o Criador do mundo. Ele criou o mundo. Mas o que mais me chama a atenção nesse assunto é que esse Deus maravilhoso deixou sua realeza, sua majestade, o seu trono por um tempo, por um certo período, e veio e morreu em meu lugar, morreu em seu lugar. Então é muito mais, muito mais importante do que sabermos quem é Jesus a respeito da sua pessoa, é sabermos quem é Jesus naquilo que ele faz por nós. Será que ele já fez a transformação devida e necessária na nossa vida para sentirmos a alegria de sermos amigos, de pertencermos ao reino de Deus e em sentirmos a presença de Jesus na nossa vida a cada dia? Portanto, antes de avançarmos sobre quem é Jesus, eu devo perguntar: quem sou eu? Quem somos nós? E é curioso que quando lemos na Bíblia Sagrada, nós encontramos vários textos mostrando que somos pecadores, somos falhos. Em Isaías diz que nós nascemos, em Salmos, melhor dizendo, Salmos 51, diz que Davi, portanto, diz que nós nascemos em pecado e em iniquidade concebeu a nossa mãe. Mas há um texto no Novo Testamento que descreve de uma forma muito clara quem realmente nós somos. Está em Romanos, portanto, Paulo em Romanos capítulo 7, versos 18 a 21, ele mostra verdadeiramente quem somos nós. Vamos ler? Romanos capítulo 7, versos 18 a 21. Diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, esse texto é mesmo muito esclarecedor, traduz muito bem a nossa situação. E agora, pode ser que esteja a acontecer um turbilhão na sua mente de pensamentos,
de ações que você tenha feito no passado, de fraquezas, quem sabe palavras ditas fora do contexto, ou até pecados cometidos e que preocupou no passado, e você já se arrependeu, já confessou, ou que ainda esteja atrapalhando a tranquilidade da sua vida espiritual. Porque realmente esse texto mostra que queremos fazer o bem, mas não conseguimos na maioria das vezes. E Paulo também teve a ousadia de escrever assim, é claro que movido pelo Espírito Santo. Se quisermos fazer uma comparação rápida, não vamos fazer aqui, mas você pode fazer em casa depois, você compara Romanos capítulo 7 e Romanos capítulo 8. Tanto é que há mensagens lindas proferidas, feitas, sobre o homem do capítulo 7, o homem e a mulher, é claro, no sentido genérico, e o homem do capítulo 8. O homem do capítulo 7 é este tal que nós acabamos de ver. Carente, necessitado, pecador, falho. E o homem do capítulo 8 já é diferente. É aquele que abriu o coração para Jesus e foi transformado. Então, Romanos 7 e Romanos 8. É importante nós termos isto em mente. Agora sim, sabendo quem somos, podemos perguntar: quem é Jesus? Quem é Jesus? Para além de Criador, para além do Todo-Poderoso, quem é Jesus? É o meu Salvador, é o seu Salvador, é o nosso Salvador. Se dermos apenas uma oportunidade para Ele, Ele entra no nosso coração, entra na nossa vida e nos transforma totalmente. Jesus transformou Saulo em Paulo, de perseguidor que era, passou a ser perseguido. Conhecemos a história de Paulo, não é? De hipócrita em religioso autêntico, em um verdadeiro filho de Deus. De judeu tradicional, portanto, uma religião seca, uma religião sem Cristo. Todas as religiões que excluem Cristo, ou todas as religiões cristãs, cujos adoradores deixam Cristo de lado, torna-se uma religião seca, sem graça, inóspita, desértica e triste. Então ele transformou-se de um judeu tradicional num cristão missionário, num cristão amoroso. Você já imaginou o alcance das cartas do apóstolo Paulo? Quando vemos as 14 cartas que ele escreveu, eu acredito que ele escreveu Hebreus também, ele deixou um legado maravilhoso de fé, de esperança, de alegria, de motivação para as pessoas dos seus dias e para nós. A Bíblia, inspirada por Deus, é para nós hoje mais do que foi para o passado, porque hoje nós estamos vivos, temos esperança e Deus espera a nossa entrega, a nossa vida espiritual em ordem com Ele. Você já imaginou o testemunho que o apóstolo Paulo deixou como mártir que foi? Ele foi martirizado em Roma por ordem do imperador Nero no ano 67 da nossa era. Paulo nasceu no ano 5 da nossa era e, portanto, ele estava com 62 anos de idade quando foi martirizado naquela relva, naquele jardim, naquele prado de Roma, e o seu sangue derramado lá serviu de semente para muitas pessoas que vieram conhecer Jesus depois. Jesus transformou a mulher samaritana, que tinha vários homens, tinha uma vida longe de Deus, em uma verdadeira missionária. Nós conhecemos a história também que está relatada lá em João capítulo 4, mostrando que depois que ela teve aquele encontro com Jesus junto ao poço de Jacó, teve toda aquela conversa, depois que ela descobriu que Jesus era a água da vida, a única água que podia saciar a sua sede, ela então saiu e fez um trabalho maravilhoso. Eu queria ler esse texto, são alguns versículos rápidos também, está em João capítulo 4, do verso 27 ao 30. Portanto, 4 versículos que diz assim: depois que ela percebeu que Jesus era o Messias, era o enviado, era o Cristo, era o ungido, que era o Emanuel, Deus conosco, ela então fez o que está relatado aqui. Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher.
Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Que testemunho poderoso que essa mulher deu, não é? Ela, depois que sentiu-se abençoada, curada, salva por Jesus, depois de ter encontrado o verdadeiro Messias, ela saiu, foi, pregou, e os homens foram e quiseram saber quem era esse Jesus. E os homens, então, muitos deles, é claro que aceitaram Jesus depois, como resultado, como fruto do testemunho da samaritana. A Bíblia menciona sobre o primeiro missionário da Jordânia atual. Sabem qual foi o primeiro missionário da Jordânia? E também em terras estrangeiras, terras de idolatria, foi aquele endemoniado, aquele homem possesso de Gadara. E os evangelhos narram a história desse homem possuído por vários demônios, que vivia nos sepulcros e era muito violento. Ele se cortava e também investia nas pessoas que passavam. Jesus o libertou e mandou os demônios para os porcos. Todos conhecemos, cerca de 2.000 porcos, aquela manada toda, precipitou-se para o mar, houve um prejuízo muito grande, os porqueiros ficaram revoltadíssimos com aquela situação, mas Jesus não se importou com aquilo, pois ele era o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que faz milagres, e fez esse milagre, deu a libertação para aquele homem. E lá em Marcos capítulo 5, verso 20, diz: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. Ele pregou o evangelho também. No livro O Desejado de Todas as Nações, a serva do Senhor diz que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. E é verdade. Quando sentimos a transformação de Jesus, quando somos verdadeiramente transformados, quando, como resultado da nossa comunhão, do nosso relacionamento, fomos tocados, somos perdoados, então nasce em nosso coração o desejo de falarmos de Jesus. Nós não ficamos quietos. Sempre, diante de uma oportunidade, nós falamos de Jesus e pregamos o Evangelho. Portanto, o discipulado cristão implica automaticamente um chamado para partilhar o Evangelho. Pregar o Evangelho faz parte do ADN ou do DNA do cristão. Pregar o Evangelho, falar de Jesus de uma maneira ou de outra, faz parte do nosso ADN. Pregar o Evangelho é muito abrangente. Quando falamos em pregação do Evangelho, geralmente vem à nossa mente dar estudos bíblicos, fazer uma pregação, distribuir, presentearmos livros e folhetos para pessoas, e nem todas as pessoas se sentem à vontade e nem todas têm esta habilidade de fazer estudos bíblicos ou de instruir pessoas para o batismo, ou de fazer um workshop que instrui, que forma, que leva pessoas a mudarem hábitos. Isso dá trabalho, mas há pessoas preparadas para isso, e essas pessoas preparadas fazem da melhor maneira possível. São os doutores, são os que se formaram e que têm, ou os leigos autodidatas que têm facilidade na comunicação e reúnem materiais, são os que sabem dar estudos bíblicos, os que têm essa vocação, são os que pregam. No entanto, todos nós podemos estar habilitados em outras partes do testemunho. Por exemplo, conhecer quem é Jesus. Esse é um ponto muito importante. Nós facilmente dizemos que Jesus é Criador, citamos versos bíblicos, discutimos com pessoas, mostrando o lado teórico de quem é Jesus. Mas é importante nós explicarmos quem é Jesus no lado prático. E aí vem o bom testemunho que nós damos na nossa vida. Em casa, como é que nós temos nos portado diante
do marido, da mulher, dos filhos, dos pais, dos familiares. Temos usado palavras mansas, temos sabido resolver conflitos de tal maneira que aproximamos as pessoas de nós e para mostrarmos Jesus depois. Como é que tem sido conosco? Um outro ponto que todos nós precisamos desenvolver é a comunhão com Jesus. Ler a Bíblia, fazer orações, o ano bíblico, estudarmos a lição da escola sabatina e clamarmos de manhã, se possível, termos ali um momento de comunhão para sermos batizados com o Espírito Santo, logo de manhã. Precisamos pedir a unção do Espírito Santo de manhã. Ele que vai reger, vai governar os nossos pensamentos, palavras, emoções e as nossas ações durante o dia, ao estarmos batizados com o Espírito Santo, vão refletir o amor de Jesus no coração das pessoas. E facilmente elas desejarão conhecer esse Cristo como nós conhecemos. E elas então pedirão para serem batizadas e terão um compromisso com Jesus. Uma outra maneira também que todos nós podemos fazer é contribuir com os nossos recursos, através de dízimos e ofertas. Dízimos fiéis, ofertas regulares. As ofertas são para a manutenção dos templos, não é? E os dízimos para a pregação do Evangelho. E precisamos ter isso em mente, que é necessário patrocinarmos a obra de Deus. Ao acreditarmos no céu, ao acreditarmos na vida eterna, nós estamos aqui num curto período de tempo apenas e nós devemos investir parte dos nossos recursos, aquilo que Deus já estipulou, não é? Dízimos e ofertas para a pregação do Evangelho. Assim como pagamos todas as nossas contas e quando vamos no mercado temos que deixar lá o dinheiro para levarmos os produtos, a obra de Deus também é financiada com recursos. E quando entendemos isso e investimos, estamos no caminho certo. Não é? E depois, também trabalharmos com os cargos que nos são confiados. No domingo passado, estivemos reunidos aqui em 18 pessoas para traçarmos os planos, o plano de ação para 2026, que a Igreja de Aveiro pretende realizar. E no dia 24 de janeiro, numa reunião administrativa que teremos aqui, isso será anunciado, nós vamos mostrar de uma forma rápida para todos que quiserem estar presentes o nosso plano de ação. Mas para que esse plano seja realizado, é necessário o envolvimento de todos, usando as nossas capacidades, os nossos dons espirituais. Não é? Portanto, para pregarmos e cumprirmos a missão, é necessário a ação conjunta da igreja. Mas antes de sairmos e fazermos o trabalho, é necessário a nossa transformação. E Deus quer restaurar a nossa vida, naqueles pontos que ainda está a faltar. Lá em Romanos 12, verso 2, ele diz: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." E essa transformação envolve arrependimento sincero de nossa parte. E no capítulo Libertos da Culpa, do livro Aos Pés de Cristo, de Ellen White, ela define o que é arrependimento. Você sabe qual é a definição dela, de arrependimento? Arrependimento é sentir tristeza pelo pecado e abandonar o pecado. Há 2 pontos no arrependimento. Ficarmos tristes pelos pecados que cometemos, todos nós ficamos, não é? Agora, desejar abandonar de facto e de verdade, verdadeiramente, essa parte é mais difícil um pouquinho. Nós gostamos de certas coisas que nós fazemos. Então, para haver a transformação é necessário um arrependimento sincero. Pedro arrependeu-se verdadeiramente. Após ter negado Jesus 3 vezes, o que aconteceu? Naquela quinta-feira, o galo cantou. E foi o momento da virada da vida do apóstolo Pedro. A partir daquele momento, ele entendeu. Até então, ele não tinha entendido muito bem por que Jesus tinha vindo. Ficou 3 anos e meio com Jesus e achava que Jesus ia expulsar os romanos e instituir o
reino judaico em Jerusalém, tirando os romanos do poder. Ele entendeu. Depois ainda teve alguns deslizes, ainda teve alguns problemas, mas ele entendeu. E eu pergunto, já tivemos o nosso momento de virada, já aconteceu o verdadeiro arrependimento na nossa vida, ao ponto de abandonarmos mesmo os pecados? Davi também se arrependeu. Vários salmos foram compostos por Davi e a maioria deles falam uma boa parte deles falam de arrependimento. Especialmente os Salmos 32 e 51, se quisermos ler em casa depois, os Salmos 32 e 51 falam dos pecados que ele cometeu e do seu verdadeiro arrependimento. Jonas também se arrependeu. O profeta Jonas é uma prova que até os líderes podem ir longe demais em seus pecados e resistirem ao convite do Espírito Santo. Ninguém está ileso, ninguém está isento de fugir dos braços do Senhor. Mas todos podemos voltar para os braços do Senhor, para o seu perdão, para a sua misericórdia. Todos podemos sentar no colo de Deus. Esses dias atrás eu li sobre James Stewart. James Stewart foi um pastor escocês que viveu de 1896 a 1990. Exerceu o ministério na Inglaterra, mais na Escócia. E é interessante que naquela época em que pregávamos o Evangelho e as pessoas aceitavam, em que havia muitos batismos, foi a época, um pouco antes da época pós-moderna. A época pós-moderna surgiu depois com o desenvolvimento de Hollywood, das novelas, da era digital, e com isso as pessoas se distanciaram de Deus. Então hoje está mais difícil das pessoas aceitarem. E por isso nós também ficamos um pouco desanimados em pregarmos o Evangelho. É curioso isso, mas naquela época, e temos aqui pessoas mais antigas, sabem muito bem, 1950, 1960, fazia-se séries de conferências e as pessoas eram batizadas. E havia confissões, havia abertura para o Evangelho. E esse pastor James Stewart conta que fez uma série de conferências na Escócia. Ele foi usado por Deus, era um grande pregador. E depois, no final do sermão, ele fez um apelo. Fez um apelo para que todas as pessoas que quisessem se entregar a Jesus pudessem se entregar, que quisessem se arrepender dos pecados, quisessem contar até o que estava a passar na vida delas, podiam fazer. E foi muito bonito, porque Deus usou aquele pastor naquele momento, naquela época. O Espírito Santo esteve presente naquele momento. E, como resultado, as pessoas confessavam seus pecados. Alguns confessavam os pecados crassos, grandes até, de forma pública, de tão interessante que foi aquilo. E o pastor James Stewart ficava como que imóvel, enquanto que as pessoas choravam, lágrimas eram derramadas, havia uma comoção espiritual maravilhosa, ele quieto ali, e de repente o seu ajudante, o seu pastor auxiliar falou: pastor, não está comovido com tudo que está acontecendo aqui? Depois ele falou: olha, eu estou feliz porque Deus abençoou todos aqui. No entanto, eu estou extremamente triste. E ele terminou dizendo: como é possível as pessoas que se dizem ser cristãs, que querem ir para o céu, terem pecados tão grandes para serem confessados? Interessante, né? O que o Evangelho, o que o Jesus Cristo, o Criador, agora no nível pessoal, esse amigo, esse que quer nos restaurar, tem feito na nossa vida? Temos permitido, temos deixado? Portanto, o arrependimento e o perdão dos pecados são dons de Deus. Tudo que recebemos vem das mãos de Deus. Tudo. Tudo de bom que fazemos vem de Deus. Não temos nada de bom para oferecer que venha de nós mesmos. O homem de Romanos 7.
A irmã Ellen White tem um texto lindo que diz assim: quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados. Renunciadas às más ações, o amor, a humildade e a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Veja como é importante de manhã nós orarmos pela unção, pelo batismo do Espírito Santo. É mesmo muito importante, antes de sairmos para qualquer atividade, termos os nossos 10 minutos com Deus, 15 minutos, para lermos um verso da Bíblia, um texto preferido e fazermos a nossa oração. Deus quer nos restaurar. Deus quer nos restaurar. Todos nós ouvimos sobre as muralhas da China, não é? Foram construídas, teve o seu início mais ou menos 600 anos antes de Jesus nascer. E foram concluídas em 1800, portanto demorou mais de 2.000 anos para serem concluídas. Sabem quantos quilômetros tem as muralhas da China? Com as vias principais e as ramificações? Em torno de 21.000 quilômetros. Em 1980 começaram a restauração das muralhas da China. Claro que nos pontos turísticos, em primeiro lugar. E não sabem quando vão terminar. Não é? 21.000 quilômetros, imaginem vocês. Houve também a restauração do teto da Capela Sistina, lá no Vaticano. Para os turistas, não é? Para os turistas que vão até lá, é verdadeiramente uma obra muito linda, muito interessante. Começaram a restauração em 1980, disseram que no ano 2000 tinham terminado, mas eles continuam a restaurar ainda. E o que dizermos de várias obras de arte que necessitam da restauração? O que dizermos de prédios, de monumentos arquitetônicos, históricos, patrimônio nacional, que precisam ser restaurados e são restaurados? Quando pensamos assim, nós vemos o trabalho que dá, não é? E não é diferente no aspecto espiritual também, a restauração que Jesus quer fazer em nós. Para Jesus é fácil, né? Num estalar de dedos, num piscar de olhos, Ele nos restaura. Ele nos perdoa, Ele nos salva. E quando Ele nos perdoa, Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele não se lembra mais. Agora o problema está aqui, ó. O problema está aí. O problema está conosco. Quanto tempo Jesus precisa ainda ter para restaurar a nossa vida, não é? Quando é que Jesus começou a restauração do nosso caráter? Foi quando aceitamos o Evangelho, quando recebemos estudos da Bíblia, passamos a vir à igreja, fomos acolhidos, gostamos de aqui estar, fomos batizados, começou aí a restauração da nossa vida. E quando é que vai terminar? Completamente. Quando é que vai terminar? Só quando Jesus voltar, não é? Em Filipenses capítulo 1, verso 6, diz: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até aquele dia. Agora é claro que o pastor James Stewart tinha razão, não é? Aquelas coisas grandes, aquelas coisas que antes praticávamos, se praticamos ainda, alguma coisa está errada, não com Jesus, não com o artista maior, o Criador, não é? Que pode restaurar, mas está conosco. Portanto, a minha oração é que todos nós deixemos Jesus restaurar a nossa vida. E eu quero concluir lendo um texto que está em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 18, que menciona exatamente sobre essa restauração, essa reconciliação que Jesus fez entre nós e o Pai. E depois que somos restaurados, ao sermos restaurados, somos convidados a sermos reconciliadores, sermos restauradores de outras pessoas também. Diz assim, 2 aos Coríntios 5,18: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo.
como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós vemos aqui que no sentido vertical, Jesus reconciliou-nos com o Pai, perdoa os nossos pecados. Agora no sentido horizontal, temos esse ministério de reconciliação, de a reconciliação com o próximo. O primeiro passo é saber que para recebermos o perdão de Deus, necessitamos estar de bem com o próximo. A Bíblia diz, na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O segundo passo é procurar a pessoa que nos ofendeu, ou a quem ofendemos. E cumprimos assim Mateus 18. E aí estamos seguindo os passos corretos da Bíblia. Quem é Jesus? É o Criador do mundo. Mas Ele é o nosso Salvador também. Temos sentido Jesus como nosso Salvador, no sentido prático, ou apenas vemos Jesus, entendemos Jesus no aspecto teórico. Ele é o poderoso, é o Criador, é o mantenedor de tudo. Os astros, na sua perfeita órbita, obedecem à ordem do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Isso tudo é muito mais simples, isso tudo é muito mais fácil. Entendermos Jesus de forma teológica, mas sentimos Jesus como nosso Salvador. O que Jesus significa para você? Para Paulo, Jesus significou o Salvador. Para aquele político brasileiro, significa aquele que tem a chave da sepultura. Mesmo que viermos a falecer, Jesus vai nos ressuscitar. Todos os salvos serão ressuscitados. Não é? Ele abre e ninguém fecha. Para a mulher samaritana, Jesus foi a água da vida. Para o endemoniado de Gadara, foi o libertador. Todos nós gostamos de ouvir histórias de milagres, não é? Esses dias eu ouvi uma história bonita que aconteceu lá no Amazonas brasileiro. Era o senhor Cecílio. Ele era um pescador. Os ribeirinhos de lá vivem de uma forma muito simples. Quem consegue adquirir algumas coisas, consegue uma terrinha para criar umas galinhas, ter os ovos, ter ali uns alimentos, proteína animal, plantam milho, mas a maioria vive de uma forma simples. E esse homem era assim, pescador, pescava, ia para casa, estava com a mulher e com o filho, e a vida não passava disso. Longe dos recursos, não é, que temos aqui, e de repente ele começou a beber. E ele gostava de beber, primeiro a cervejinha, vinho, depois ele começou a beber pinga mesmo, aguardente, e vivia bêbado para lá e para cá, longe da família, com a família buscando recursos, e ele não respondia. Algum trabalhinho que ele tentava fazer para o vizinho, nem assim conseguia, já não tinha, havia miséria naquela casa. Ele vivia bêbado e a família devia para a venda, para o armazém, para as pessoas, e de repente ele conheceu uma família cristã adventista, muito bondosa, que levava um pão, que tentava ajudar, levava uma fruta, levava leite, dava o apoio, e aquela família foi conquistando o Cecílio e a sua família. E a família cristã adventista passou o contato para o pastor, que ia lá de vez em quando. O pastor deu atenção no aspecto médico também. A ADRA passou a ajudar também, para além da ajuda voluntária dos irmãos, e o Cecílio começou a receber estudos da Bíblia, e o Evangelho foi entrando naquele coração, naquela casa, foi transformando. O facto é que, ao fim e ao cabo, o Cecílio aceitou ser batizado, aceitou Jesus, e a transformação naquela casa, a restauração aconteceu, né? E hoje Cecílio faz o seu trabalho, o trabalho missionário. Aquilo que fizeram com ele, ele tem feito com outras pessoas também. Como é que está a nossa vida espiritual? Já nos entregamos a Jesus?
Nós temos um plano de comunhão, cada manhã reservamos um tempinho para pedirmos a unção do Espírito Santo. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que somos salvos pela fé, pela graça e pelo sangue de Jesus. E amém por isso. Esta é a doutrina principal da Bíblia Sagrada. Nós não acreditamos que a salvação venha de outro método a não ser este. E nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos na existência do Espírito Santo como sendo Deus, como sendo uma pessoa, que precisamos recebê-lo a cada dia na nossa vida, que precisamos renovar a recepção do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo na nossa vida. E de manhã é o melhor momento. Já temos um plano de comunhão, aceitamos trabalhar para Jesus nos cargos, temos um plano missionário. Jesus disse: vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos atender esse convite? Quem é Jesus para nós? O Criador, que controla o universo, esse Deus poderosíssimo, ou é aquele amigo a quem já entregamos a nossa vida? Estamos chegando no fim do ano, é momento de pensarmos também de renovação, e esse é o momento de nós fazermos uma entrega a Deus, pedindo as suas bênçãos. Se você quer uma oração especial nesse momento, nesse sentido, eu peço que fique em pé antes do hino, e depois para o hino final já vamos permanecer em pé e vamos fazer uma oração nesse momento, uma oração de entrega, de consagração. Nosso Deus querido Pai, muito obrigado por esta palavra que chegou até nós. Louvamos-te porque fomos alcançados por Ti um dia e aqui nós nos encontramos. O caminho é longo, a estrada é cheia de pedras, tropeçamos às vezes, caímos, magoamos a cara, o corpo, no sentido espiritual, é claro, mas Jesus, o médico dos médicos, é capaz de restaurar o nosso físico, as nossas emoções e o nosso coração também. Aqui estamos, Senhor, em pé, arrependidos, desejosos de sermos transformados, de sermos tocados por Ti, de recebermos a cura espiritual. Abençoa-nos a todos. Escuta, Senhor, o pedido particular que cada um eleva a Ti nesta hora, rogando a transformação, rogando a bênção da santidade. Toma-nos em Tuas mãos nesta hora e usa-nos também para falarmos do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.